Continuando o quarto ano na nossa aula de religião de hoje, dia 26 de outubro de 2021. Depois da aula de matemática, nós temos a aula de ensino religioso e artes. Então, seguindo a aula da apostila, nós temos o diálogo. Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém já lhe disse que você não escuta o que eles falam? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só querer escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Então, muitas vezes as pessoas não dão atenção, né? Às vezes as pessoas falam coisas importantes, mas o outro não deu atenção, então ele fica sem saber o que o outro disse. Ele não compreendeu. Então, escutar o outro, né, já é um comportamento ético, né? Algumas vezes não queremos escutar o que estão nos dizendo, como quando os seus pais o proíbem de fazer alguma coisa. Você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais. Então tem que escutar, tem que entender por que está havendo essa proibição, qual é o motivo. Às vezes a gente não quer aceitar também, né? Mas precisamos dialogar, conversar, perguntar por quê, o que o papai e a mamãe está proibindo, por quê, né? Eles vão explicar, e como eles são os pais e eles têm a compreensão que aquilo vai ser prejudicial a você, então ouça e aceite a resposta deles, porque eles têm experiência e eles sabem do que estão falando, né? Então esse diálogo, essa conversa, essa aceitação, ela faz parte do nosso comportamento ético, né? Devemos aceitar as determinações dos nossos pais, né? Embora você às vezes não concorde, deve respeitar a decisão deles. Outras vezes, os seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então, é preciso conversar com eles para que escute o que você está pensando. É lógico que tudo com respeito, né? Às vezes, seu pai, sua mãe te proíbe de alguma coisa, você não entende o porquê. Então, vamos conversar e você vai compreender o porquê, né? Ainda há os momentos em que quem está nos escutando não entende o que estamos dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara para que os outros, né, entendam o que estamos falando. Podemos dizer então que diálogos são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara para que as pessoas entendam o que falamos. Então, isso é o diálogo, né? Esse texto foi tirado da Ética e Cidadania, Valores para a Vida, Escola Sucesso. Muito bem. Atividade: veja as situações abaixo e observe em qual delas o menino que está escutando vai entender o que o outro está dizendo. Na primeira situação, né? A primeira situação a gente vê que está havendo um diálogo, né? Está havendo uma compreensão. Os meninos da primeira situação conseguiram se entender? Por quê? Sim, eles conseguiram se entender, pois está havendo uma clareza na fala do garoto, né? Observe que dá pra gente ver o que ele está falando. Os meninos da segunda situação conseguiram se entender? Por quê? Aqui da segunda situação, conseguiram se entender? Não conseguiu, né? Não consegue se entender porque o menino não está sendo claro. Observe aqui a fala dele, a gente não entende o que ele quer dizer, e o outro está igual a gente, sem compreender, né? Ponto de interrogação, ele está assim, não está entendendo nada, então por isso precisamos ser claro quando falamos algo. A letra C. Em sua opinião, os meninos da segunda situação estão dialogando? Por quê? Não, né? Não estão dialogando porque não está havendo uma compreensão do assunto, né? Então, isso aqui não é considerado um diálogo.
continuando aqui. Como deve ser o diálogo entre as pessoas? Como deve ser? O diálogo, ele se baseia na fala e na escuta, né? Tem que estar preparado para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, como deve ser o diálogo? Deve ser baseado na fala e na escuta, porque às vezes as pessoas gostam de falar, mas não gostam de ouvir, né? Então, o diálogo, a pessoa tem que estar preparada para ouvir. Não só a gente fala em diálogo, ouvir o outro, não é só desaforo, brigas, não, gente. Todo e qualquer assunto, né? A gente tem que estar preparado para ouvir o outro. Não só querer falar, porque nessa vida a gente escuta pessoas que só quer falar, não quer ouvir. Às vezes não deixa o outro falar, né? Ele fala muito. Ele fala demais, ele não quer ouvir, ele só quer falar, né? Então ele precisa. O diálogo acontece quando acontece a fala e a escuta, né? Tanto fala como escuta. Aí sim é um diálogo. A outra, defina o que é diálogo. O que é diálogo? No finalzinho aí do texto não tá bem assim, claro que é diálogo, né? Podemos dizer, então, que diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara para que as pessoas entendam o que falamos. No finalzinho do texto lá está explicando o que é diálogo. Atividade 3, aí nós temos 4 imagens. Marque aonde circula as situações nas quais não está acontecendo o diálogo entre as pessoas. Então, aí nós temos aqui nós temos uma figura que não está acontecendo o diálogo e aqui também não, né? Já essas outras duas aqui já está acontecendo o diálogo, né? Eles estão conversando. Em sua opinião, as situações que você circulou deveria acontecer? Por quê? Não, né? Porque o diálogo fortalece os laços e mantém a união, né? Não estão tendo um comportamento ético, né? Essas duas imagens aí não está tendo aí um comportamento ético, que é o diálogo, né? Um conversar e o outro ouvir. Então, continuando, nós temos a aula de artes. Nós terminamos aqui. Vamos para artes. O que é simetria? Nós já vimos essa simetria na aula de matemática de sexta-feira, se não me engano, né? Nós temos, então, o que é simetria? Simetria é a harmonia de forma e tamanho entre as partes de um objeto ou imagem. Ela pode ser definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que as partes são exatamente iguais. Se traçarmos uma linha reta dividindo ao meio uma figura e as duas partes, quando colocada uma sobre a outra, forem iguais, podemos dizer que a figura é simétrica. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. Então, observe essa imagem aqui. Ela é uma arquitetura, né? Ela está na construção. Observe que, passando um eixo aqui, uma linha reta, uma linha imaginária aqui, né? Ao meio, ao centro da figura. Observe que cada lado é igualzinho um do outro, né? Se dobrarmos essa figura ao meio, as imagens desse lado vai coincidir com esse. Tirando o céu, né? Nós estamos falando da imagem. O céu não, porque o céu... Estamos falando de arquitetura, então só daqui da arquitetura.
Então tá, na geometria, um objeto apresenta simetria quando quando se parece o mesmo depois de uma transformação como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas, né? Que nós temos aqui as figuras geométricas. E elas são simétricas, né? Simetria de reflexão. Então, observe que nós temos um quadrado. Qualquer eixo desse aqui, se você dobrar a figura, ela vai coincidir um lado com o outro. Vai ser igualzinho. Aqui também, aqui também. Então, desenhe as figuras abaixo, refletida pela reta localizada à direita das figuras. Essa reta é chamada eixo de simetria e funciona como se fosse um espelho. Muito bem, na apostila de vocês está aí, vocês vão fazer igualzinho, como se fosse o espelho. Observe, vocês vão contar quantas bolinhas tem a partir do eixo de simetria, vocês vão começar a figura de vocês. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3. Então, vamos contar 1, 2, 3 e vamos iniciar a nossa figura a partir aqui do... Deixa eu subir aqui um pouquinho. A partir aqui do pontinho terceiro, né? Que é este. Então, você vai subir até aqui. Depois você... Ah, só não ficou retinho, né? Mas vocês façam retinho aí, tá, gente? Pegue a régua, lápis. Aí, vira uma casinha pra cá, outra pra cá. Aí, você vai subir aqui, subir pra cá. Observe que é uma casinha do eixo de simetria, só uma. Nossa, que torteira. Aí você vai fazer o quê? Sobe pra cá, desce pra cá, vem aqui pra outra bolinha, desce pra cá, vai pra outra, vem pra cá, né? Não, vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá. Deixa eu apagar aqui, apagar mais um. Então, vem pra cá. E daqui sobra aqui, e essa daqui foi pra lá. Quase assim. Mas fazendo com a caneta e com o lápis. Opa, ainda faltou aqui a folhinha, tá? Vamos pra mim aqui e vem pra cá. Então, vocês têm que contar, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3. Olha aqui como está errado. 1, 2. Olha, já errei aqui, tá? Então, nós temos que fazer do outro lado. É pra cá, gente. É pra cá. Porque ela tem que ser a mesma quantidade de quadradinho da malha quadriculada, ela tem que estar de um lado e do outro. Tá? Tem que estar igualzinho. Então, aqui vocês vão fazer, tá bom? Aqui vocês vão fazer o barquinho, vocês vão fazer de forma espelhada, como se aqui fosse o espelho. Então, vocês vão contar certinho as casinhas e vão começar a fazer. Beleza? Vocês vão fazer, tirar a foto e mandar pra mim. O que vocês observarem em relação à tulipa e ao barco refletido em relação à figura original? Então, aqui está eles, ó. Observe que a forma da figura não modifica, apenas a posição da figura simétrica muda em relação à original. Se colocarmos um espelho plano em cima do eixo de simetria, veremos exatamente a figura desenhada ao lado direito da original. Pode-se dobrar o papel sobre o eixo da simetria e as duas imagens irão se sobrepor. Outra observação importante é que a distância das pontas que formam ambas as figuras ao eixo de simetria permanece a mesma.
Então, é isso. Vocês têm que contar. Aqui, nós temos duas casinhas. Peraí. Aqui, nós temos duas, então, vamos iniciar aqui com duas. Se aqui, essa pontinha tá virada pra cá, aqui desse lado ela vai ficar virada pra cá também. Ela não pode ficar virada pra cá. Senão, não vai espelhar, né? Como se fosse um espelho. Tá bom? Aqui nós temos uma atividade bem bacana. Complete a figura simétrica colorindo a outra metade. Então, na apostila de vocês está preto e branco. Observe que a parte amarela, ela não tá aparecendo, então vocês vão pintar. Na apostila de vocês, essa parte amarela aqui, ó, ficou clarinha. A parte verde ficou preta, a parte azul ficou preta, a parte de marrom aqui do telhado ficou preta. Então, vocês vão continuar aqui o outro lado da casinha, tá? Espelhada, do jeito que tá aqui. Vocês vão fazer aqui do outro lado. Aproveite e pinte a parte que ficou amarela, coloca uma cor aí e siga o telhado, pode ser de preto, né? Siga o telhado aí, contando quantas casinhas vocês vão fazer essa figura simétrica, vocês vão concluir ela, tá bom? E aqui nós finalizamos a nossa aulinha. Um beijo, fiquem todos com Deus.